Dia, pessoal. Vamos chegando aí devagarzinho, né? Vamos para nossa aula live. Eu até não sei nem qual o número de aula live que a gente está hoje, na verdade, né? Mas eu acredito que acho que no domingo, né? A gente está encerrando o projeto aí de 21 dias. Então já está na nossa reta final, né? Das nossas aulas lives. Vamos chegando devagarzinho. Ontem, pessoal, a gente fez uma live, né, com o professor Felipe Jacques no canal do @facempdireito.oficial. Eu vou baixar esse vídeo lá, né, da live. A gente conversou sobre a MP 961 de 2020, né? A gente falou sobre a RDC, falamos sobre as novas formas de o novo formato da dispensa do artigo 24, inciso 1 e 2, falamos do pagamento antecipado, falamos do aumento da garantia, né, dos contratos administrativos elaborados nessa época de pandemia. Enfim, a gente trouxe diversos contextos, né, da MP 961 que a gente fez a transmissão, né, pelo canal do facempdireito.oficial, @facempdireito.oficial. Mas eu vou pegar esse vídeo lá, né, e vou também retransmitir esse conteúdo, né, dentro do canal do YouTube, beleza? Aí quem tiver lá inscrito vai poder acessá-lo. Vamos lá, queridos. Bom dia a todos. Quarta-feira, né? Uma quarta-feira de sol, pelo menos aqui na minha cidade, né? Eu espero que seja também uma quarta-feira de sol aí para vocês. O pessoal de São Paulo, né, tá um feriadão, mas a justiça já barrou o feriadão do pessoal, exatamente por causa da situação da pandemia, né? Impedindo que o pessoal se desloque para o litoral. E aí vocês podem estar se perguntando, professor, pode isso? Doutores, pode, né? Mas aí perceba que foi uma restrição, né, de locomoção muito, muito contundente. Então foi feito através do Poder Judiciário, né? Foi ingressada com uma medida liminar, né, no Judiciário, para que o Judiciário realizasse, né, determinasse que todos os cidadãos da cidade de São Paulo, né, eles não podem se deslocar para o litoral no feriadão. Um feriadão grande, né, que tem, se eu não me engano, é um feriadão que vai de, hoje é o que, 20, né, dia 20 até a próxima segunda-feira. Então, é um feriadão de quarta-feira, né, até segunda. Então, com receio, com o justo receio, né, que a população de São Paulo viesse a deslocar no feriadão, então, né, houve essa concessão. E tudo isso, doutores, que a gente está observando aqui, né, que, em que pese decorrer de uma decisão judicial, né, que dá maior envergadura, até a própria decisão de barrar, né, esse pessoal descer para o litoral, isso poderia ser perfeitamente realizado pela própria administração pública, né? A restrição, determinação, porque já está passando por esses efeitos, né? Já estamos em quarentena, né? Só que o pessoal está ainda, né, meio assim, tem gente que concorda, tem gente que não concorda, tem gente que vai respeitar e não. E aí eu vou trazer uma novidade para vocês, doutores, uma novidade que vai vir, né, do Congresso Nacional. Hoje eu estava lendo uma reportagem que o Congresso Nacional aprovou projeto de lei, presta atenção, aprovou projeto de lei para a utilização obrigatória da máscara. Aí o pessoal, tá, professor, mas todo mundo já está fazendo isso, doutores? Tem um detalhe aqui, ó. Quem for surpreendido na rua sem máscara receberá uma multa de R$300. Então, o que é que está acontecendo aqui? Agora sim, nós estamos institucionalizando um sistema punitivo de aplicação de sanções administrativas, né? Por que acontece? A gente está observando, eu já fiz algumas críticas anteriores, né, em momentos anteriores, que os municípios, né, eles estão buscando aplicar uma penalidade em desfavor das pessoas que não estão cumprindo as medidas sanitárias, né, das autoridades, e aí fala assim, vão aplicar multa. Aí eu fico assim, né? Por que eu fico assim, doutores? Porque a administração pública, ela tem que atuar conforme a lei. Então, como é que a administração pública vai multar um indivíduo, né, só porque ele estava sem máscara naquele momento, né? Então, assim, por que eu estou falando isso, doutores? Porque não há
Não há uma previsão legal, não há uma previsão legal, né, para que essa administração venha aplicar multas em razão do não uso da máscara, né, por esses indivíduos. Então, o que está acontecendo? Nós teremos novidades aí. É um projeto de lei que já passou na Câmara, já encerrou votação, né? Eu acredito que ainda essa semana nós teremos, né, uma nova lei que vai, a nível nacional, obrigar a população à utilização da máscara. Então, inclusive questão de multa. Multa de R$300 no primeiro caso, e na reincidência a multa poderá chegar a R$600. Quem é que fica aí, doutores, né, é desobrigado à utilização de máscara com a devida comprovação médica, né? Algumas pessoas que possuem algum tipo de deficiência, né, que não conseguem utilizar a máscara por alguma razão médica, né, pessoas com espectro autista também não serão obrigadas a utilizar a máscara, mas isso é importante porque a pessoa que possui espectro autista precisa comprovar, né? Então vai ser o que? Relatório médico que vai afastar essa penalidade. Então eu estou trazendo para vocês aí, né, notícia quentinha, notícia fresca, que o Congresso Nacional está editando lei, né, já está finalizando, já votou o projeto de lei que obriga a utilização de máscara em todo o território nacional, inclusive agora sim com a aplicação de multa para aqueles que venham a descumprir tal legislação. E aí vocês podem estar se perguntando também, professor, essa lei ela veio com um caráter permanente ou temporário? Doutores, até então, né, a lei ela vai ter um caráter temporário, tá? Ela terá uma natureza temporária, beleza? Então fiquem atentos aí, é novidade, né? E mais uma vez, né, novidade relacionada ao direito administrativo, porque quem vai aplicar, né, essas multas serão agentes públicos, né? Inclusive a professor, quem é que vai fazer isso nos municípios? Doutores, não tem problema. Aí nesse caso, como a lei é uma norma geral que se aplica ao Estado, à União, aos municípios, os municípios e os estados indicarão, através de legislação específica, quem serão os agentes responsáveis por realizar tal fiscalização. Pode ser os agentes relacionados à área de saúde, pode ser um guarda municipal, pode ser um agente de trânsito, enfim, doutores, a gente pode ter, inclusive, todos eles atuando de forma conjunta, né, nesse tipo de fiscalização, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é essa novidade, que nós teremos sim, perdão, doutores, nós teremos sim, né, uma legislação nacional que vai aplicar sanções administrativas para aqueles que venham a descumprir essas medidas sanitárias, tá bom? Queridos, então vamos lá, olha só, quero chamar a atenção de vocês hoje para conversarmos um pouquinho, né, sobre as espécies de inexigibilidade e as espécies de dispensa. Nós ontem conversamos um pouquinho, bem rapidamente na verdade, né, sobre as diferenças entre as formas de contratação direta realizada pelo Estado, e hoje vamos falar um pouquinho de forma mais detida sobre cada uma delas, tá? Ontem, né, apenas para justificar, né, a live mais curtinha de ontem, é que ontem eu tinha uma sustentação oral no Tribunal de Justiça, né, e ela começava às 8 horas, né, então eu tinha que entrar, inclusive assim, a gente está fazendo sustentação oral através de videoconferência, né, então foi uma experiência bem interessante. Né? A gente ficava na sala de espera lá, eu observava assim que, inclusive, tinha alguns colegas, né, que não desligavam o microfone, então a gente tentava ouvir a sessão ao mesmo tempo que estava ouvindo os colegas na sala. Mas, no final das contas, tudo deu certo. Né? A cliente que eu estava representando teve o seu direito garantido. Então, show de bola. Queridos, vamos lá. Então, assim, ó, a Saskia está aí, né? Oi, Saskia, bom dia, tudo bem? Saskia já vem eu já percebi que temos 2, 3 dias, né? Que ela vem preocupada com essa questão da inexigibilidade para a contratação de artista. Então, hoje a gente vai começar a conversar sobre as hipóteses de inexigibilidade, tá? E amanhã a gente começa a falar, né? Eu acredito que a gente começa a falar das inexigibilidades, mas a gente começa a falar, né, já alguma coisa hoje sobre as dispensas. Então eu vou começar hoje invertendo. Ao invés de falar do artigo 24, eu já vou falar do artigo 25, tá? Da 8666. Doutores,
como a gente viu, né, em relação à diferença básica entre dispensa e inexigibilidade, e eu acho que talvez eu nem cheguei a abordar esse ponto, mas é uma coisa muito importante, né? Eu falei para vocês, doutores, a dispensa, né, é um ato discricionário da autoridade. Ela pode ou não utilizar a dispensa, né, dentro de um contexto que seja permitido em lei, ou seja, é uma opção que o gestor possui, né, na realização ou não do procedimento licitatório. Agora, quando a gente fala de inexigibilidade, doutores, eu quero que vocês se atenham ao seguinte: falta ali um requisito básico para a realização dessa concorrência, da realização dessa licitação. Qual é, doutores? A ausência de fornecedores, a ausência de prestadores de serviço. Então percebam, eu tenho aqui um claro entrave até para a própria realização do procedimento licitatório. Que nesse caso aqui, doutores, esse entrave ele se resume ao quê? A uma situação de falta de concorrência. A impossibilidade de se realizar a concorrência. E aí, doutores, nós temos 3 incisos no artigo 25, né? Deixa eu pegar aqui rapidamente aqui, doutores, se eu consigo abrir aqui. 3 incisos no artigo 25, deixa eu pegar aqui, ó, que trata exatamente das possibilidades que a administração pública poderá realizar através do processo de inexigibilidade, declaração de inexigibilidade. Vocês podem estar se perguntando, professor, me diz uma coisa, quando a administração pública vai realizar um processo de inexigibilidade de licitação, é necessária a publicação do edital? Pois pode ser uma dúvida que vocês podem ter, né? Já que a gente viu lá, né, no procedimento licitatório, nós temos a fase interna da licitação e essa fase interna da licitação ela se encerra com a publicação do edital, que se inicia a fase externa. E aí vocês podem estar se perguntando, professor, em processo de inexigibilidade, é necessária a publicação do edital? E eu vou responder para vocês, não, doutores, não é necessária a publicação do edital. Mas, na realidade, é necessária a declaração, nesse caso aí, que está falando de inexigibilidade, é necessária a declaração de inexigibilidade, né? A gente não vai ter, né, uma situação... Meu nome não... Professor, bom dia, meu nome não está... Não entendi, querida Bruna, se você puder repetir, tá? Não está gostando, não entendi, mas enfim. Se você puder depois esclarecer aí, tá bom? Constando em nenhuma lista do IBFC. Ah, tá. Do concurso da Polícia Militar, é isso? É que ontem saiu, né, o concurso da Polícia Militar, né, e já tem o pessoal se mexendo aí no concurso. Inclusive já fui contactado por alguns ex-alunos, né, pessoal que já ex-clientes também, né, que passaram no concurso e estão com algumas pequenas dificuldades. Minha querida, tem que ver o seguinte, né, nem na sua classificação. Depois faz o seguinte. Depois manda um chatzinho lá, né, que eu converso contigo sobre essa situação, tá? Fica tranquilo, tá? Porque pode ter sido um erro também da comissão ou, né, a gente tem que verificar uma situação. É isso. A gente ter que verificar, por exemplo, você tem a sua pontuação, verificar a sua pontuação, porque eu acho que ontem, inclusive, saiu, né, a lista com os... Não foi a lista com todos que realizaram, né, o certame. E essa lista que o pessoal que realizou lá o certame, né, eles fizeram uma classificação, né? E eu acho que e ontem mesmo saiu já a nota de corte. Então tem que observar isso aí, minha querida, tá? E aí me chama lá no chatzinho que eu dou a instrução do que você precisa fazer, tá? Em relação, caso tenha algum tipo de divergência em relação à sua classificação, tá bom? Ó, doutores, então vamos lá. Continuando aqui, ó. Então, o que acontece na inexigibilidade? A gente tem um problema em relação à inexigibilidade, tá? Que é a impossibilidade de realizar essa licitação. Então, o que acontece, doutores? Não vai haver necessidade de publicação do edital. Por quê? Porque eu só vou publicar edital se eu desejar fazer algum tipo de concorrência. Mas doutores, percebam, em uma situação, né, de inexigibilidade, vai haver sim a obrigação de declaração de inexigibilidade.
Inclusive assim, ó, o pessoal vai nominar, né, algumas administrações vão dizer assim, processo de inexigibilidade. E aí vem o extratozinho, declaração de inexigibilidade, vai declarar a inexigibilidade. E eles vão fazer o quê? Olha, em razão da previsão do artigo 25, ou vai ser o inciso 1, o 2 ou o 3, enfim, que seja, né? Declara essa inexigibilidade para a contratação de determinada empresa, de determinada pessoa, de determinado fornecedor, em razão da sua exclusividade, em razão de ser este o único fornecedor, em razão de ser este a única pessoa que possa ser contratada nessa condição. Então, o que acontece, doutores? Vamos falar um pouquinho aqui da previsão, então, inicialmente, né? A Saskia já tinha me pedido e eu vou respeitar esse pedido que ela nos fez. A gente vai falar primeiro do artigo 25, né? Os 3 incisos, e começamos depois a falar do artigo 24 e os seus incisos, tá? Vamos lá, doutores. Diz o seguinte, artigo 25 da 8666. Artigo 25 caput diz: é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição. Quem que está lendo a legislação comigo aí, por favor, grife inviabilidade de competição, doutores. Porque aí fica muito claro, né? Não tem como realizar a competição. A competição é inviável. A competição é inviável. Então, o processo de inexigibilidade não é uma questão de escolha. Não é uma questão de escolha, doutores, do gestor. Na realidade, é a única forma dele realizar a contratação, tá? Não passa por um processo de escolha, beleza? E aí vem, doutores, inciso 1. Inciso 1. Né? Então vamos lá, é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial, aí vem o inciso 1, para aquisição de materiais, equipamentos, gêneros que possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Doutores, quero adquirir material, equipamento ou gêneros que são fornecidos por produto, empresas ou representantes comerciais exclusivos. Aí vocês percebem o seguinte, não há como fazer essa licitação, a não ser declarando a sua inexigibilidade. Vou dar um exemplo para vocês, doutores. Imagine que determinado município, né, tenha a intenção de realizar, né, determinado processo licitatório para a contratação de fornecedor de assistência técnica para caminhões dentro do seu município, tá? E aí acontece, doutores, ele tem caminhões, né, novos, ele passou por um processo licitatório anterior, ele tem caminhões novos, ao qual, né, ele nesse caso, ele acabou contratando de determinada marca, porque foi a melhor marca que ofereceu o menor preço naquele momento daquela estação. Beleza. Aí o que acontece? Ele precisa, né, dentro dessa perspectiva, ele precisa contratar um serviço de manutenção, né, para que esses caminhões, né, possam passar para manutenção periódica. E aí ele abre um processo, né, um processo de licitação. O que acontece aí, doutores? Se o caminhão tiver uma marca, se você tem um município que adquire um caminhão, vocês bem sabem disso, né? Esses caminhões têm garantia, as garantias de fábrica. Só que essas garantias de fábrica, elas só se cumprem, elas só vêm a se cumprir, doutores, né, se você levar na autorizada. E a autorizada geralmente são as próprias concessionárias das marcas que realizam serviço, salvo em algumas exceções, né, que eles fazem convênios com algumas oficinas, né, que já tem um respaldo, né, dentro da própria montadora. Então o que acontece aqui? Aí eu vou fazer um processo. Aí vamos imaginar que os caminhões que eu tenho é da Mercedes. Pô, doutores, percebam. Concessionária Mercedes não é uma concessionária que você, de caminhões, ainda mais de caminhões, né, que você vai achar com facilidade. Então o que você vai fazer? Olha, ou você pode fazer já um processo de inexigibilidade para aquela que é mais próxima à sua cidade, tá? Ou você pode declarar inexigibilidade, inclusive, para aquela que está dentro da sua cidade e é a única fornecedora daquele serviço, porque ela é fornecedora exclusiva. Aí vocês perguntam, professor, como é que eu consigo comprovar dentro da minha administração ou em uma situação regional que aquela é a única fornecedora disponível para esse serviço de manutenção? Daqui, doutores, vamos continuar a leitura do inciso 1. Continuando, Então, o inciso 1 diz, né? Aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante exclusivo, vedada a preferência, tá? Porque não é questão de preferência, doutor, é questão de impossibilidade, inviabilidade de competição, a gente viu agora, né?
Devendo, aqui, doutores, qual é o dever da administração para fazer a inexigibilidade nesse tópico, nesse item aqui, nesse exemplo, ó. Devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio local em que se localiza a licitação ou a obra ou serviço, pelo sindicato, federação ou confederação patronal, ou ainda pelas entidades equivalentes. Então, doutores, percebam que, né, essa declaração de inexigibilidade para, doutores, a contratação para aquisição de materiais, equipamentos e materiais, equipamentos ou gêneros, né, nesse setor, serviços, inclusive, se encaixa aí, né? A gente percebe, doutores, que haveria, então, uma obrigatoriedade da administração pública demonstrar documentalmente que aquele é o único fornecedor na sua cidade ou na sua região. Tá? E aí ele vai utilizar o quê? De sistemas próprios de informativos válidos, né? Por exemplo, dentro da cidade a CDL. Né? A gente vai ter também dentro de um aspecto, né, maior, uma federação, né, um sindicato que seja, né, uma associação de empresários, enfim, doutores. O que eu quero chamar a atenção é que são documentos que vão comprovar, mediante declaração, né, que aquele é o único fornecedor naquela região daquele bem ou daquele serviço, tá bom? Queridos, então, o inciso 1 traz essa matéria e quais são os requisitos são esses, tá? E aí vem o inciso 2, doutores, ó. Para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13, tá? O artigo 13, doutores, rapidamente, só para vocês terem uma ideia, o que traz o artigo 13, ó. Ele traz a seguinte hipótese, só para vocês, quais são os que se enumeram lá no artigo 13, tá? Que vai falar sobre serviços técnicos voltados, cadê, meu Deus? Vamos lá. O 13, doutores, ó, o artigo 13. Para fins desta lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados, os trabalhos relativos a... Aí vem, doutores, ó, estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos ou executivos, né? Então, quando a administração pública, por exemplo, vai realizar a aquisição de determinado projeto, né, básico para obras, para as obras de engenharia que ela vai realizar, ela pode perfeitamente então contratar, né, uma empresa para realizar o que? A consecução, a construção desse projeto básico e entregar para a administração pública. Olha o inciso 2, doutores, pareceres, perícias e avaliações em geral, também é um serviço que pode passar por esse processo de inexigibilidade. Olha o inciso 3, doutores, assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias. Perceberam aqui, doutores? Os advogados, está aqui, ó. Os advogados estão inseridos ali no 2 e no 3, tá? O inciso 4, doutor, diz o seguinte, ó, fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços. Aqui a gente vai ter, inclusive, um contrato específico, né, na nossa administração pública, é o contrato de gerenciamento. Esses contratos também são passíveis do processo de inexigibilidade. Vem os 5, doutores, ó. Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas. E aí a gente vai cair naquela hipótese em que as próprias administrações públicas municipais oferecem, né, o serviço judiciário gratuito à sua população, né? Inclusive ela contrata alguns advogados para ficarem à disposição, contratos esses que vão ter vínculos, né, com a própria prefeitura, né, para oferecer aquele serviço de execução de alimentos, né, aquela parte das pessoas que não têm condições de contratar advogado. O município pega, contrata alguns profissionais, né, advogados, por processo de inexigibilidade, sem problema nenhum, mas, doutores, com um pequeno destaque aqui, ó. Em relação a esses profissionais, né, esses profissionais contratados, eu vou fazer algumas críticas daqui a pouco, tá? Mas eles serão instrumentos para que as pessoas acessem o Poder Judiciário, tá? Então, como a gente tem lá a questão do juiz postulante, né, em que o particular, em regra, ele não pode exercê-lo livremente, ele precisa ter uma interposta pessoa que é o advogado. Então, os municípios têm por dever constitucional oferecer essa possibilidade de assistência judiciária gratuita, tá? Aí vem, doutores, ó, o inciso 6, né? Estou no inciso 6, treinamento e aperfeiçoamento pessoal. Você contratar uma empresa, né, para treinar, por exemplo, contratar uma empresa de assessoria de licitações, para a realização de treinamento dos seus servidores em licitações. Está aqui embarcado, tá, doutores?
Restauração de obras de arte, bens ou valor histórico também, doutores, ó. Tudo isso aqui, logicamente, vai entrar na questão lá. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês, vamos lá, ó. O artigo 25, inciso 2, faz referência então a esse artigo 13, que aí você recomendo que vocês façam a leitura, né, de forma conjunta. E continua da seguinte forma, doutores, ó. Eu vou me ater à previsão do inciso 2 do artigo 25. Diz o seguinte, ó. Para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13, que a gente já falou agora, né? De natureza, aí vem natureza singular, ou seja, é o único serviço, e aí a gente vai começar a especificar, é o único serviço ali que se diferencia com profissionais ou empresas de notória especialização. Com profissionais ou empresas de notória especialização. Então, tudo aquilo que está lá no artigo 13, eles precisam cumprir os requisitos da onde, doutores? Do artigo 25, inciso 2. Então, é uma leitura cumulada, tá? É importante você fazer a interpretação do inciso 2 cumulado com a previsão do artigo 13, tá? E aí vem, doutores, aí ele vai dizer exatamente quais são as situações que eu não vou precisar realizar competição. Eu vou explicar por que isso. Aí vamos lá. Com empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Doutores, serviços de publicidade e divulgação, ela possui essa vedação porque nós temos um rito próprio para licitações em publicidade. Tá? Então, a publicidade é um serviço técnico, é um serviço especializado, é um serviço, inclusive, que se diferencia, né? A gente vai ter pessoas que vão, sim, ter notória especialização frente a outra, com um know-how muito maior do que outras, mas publicidade aqui é uma regra que não se aplica para a inexigibilidade. E isso decorre de um histórico, né? Um histórico de que os políticos, né? Especialmente o pessoal na esfera municipal, eles acabavam tendo uma situação de contratação de marketing, né, para suas campanhas políticas, e depois eles deixavam vinculados, né, o pagamento das suas campanhas de marketing com, né, a eleição garantida, a utilização desses prestadores para a divulgação da publicidade dentro das suas estruturas municipais. Então, na verdade, era um contrato de risco, né, que os marqueteiros realizavam à época. E dentro dessa situação, doutores, não há mais essa possibilidade. Na realidade, a obrigação é de sim fazer um procedimento licitatório para a contratação dessas empresas de publicidade. É por isso que tem essa ressalva lá no inciso 2 do artigo 25. Tá? Então vamos lá, doutores. Aí vamos lá. Vamos analisar então o inciso 2. Diz o seguinte: eu vou contratar então serviços técnicos enumerados. Então lá tem advogado, tem empresa de engenharia, beleza, tudo bonitinho, né? Aí vem, doutores, ó, qual é o requisito para utilizar a contratação apontada lá, né? Parecer, eu falei, doutores, pareceres, não sei o quê. Eu apontei para vocês lá, quais são do artigo 13. Quais são os requisitos que eu vou poder declarar a inexigibilidade dessa contratação? Está aqui, doutores, o inciso 2 é muito claro em relação a isso. E eu não sei por que as pessoas analisam a situação do inciso 2 do artigo 25 da inexigibilidade e tentam fazer uma interpretação ampliativa, uma interpretação totalmente dissonante do próprio comando. Doutores, percebam, e é importante vocês terem isso em mente. Isso vale para qualquer regra jurídica. Isso vale para qualquer regra jurídica. Toda vez que estivermos diante de uma situação que excepciona regras, ou seja, toda vez que você estiver diante de uma situação em que a regra geral, ela é excepcionada, é preciso que essa regra sempre seja interpretada de forma restritiva. O que isso quer dizer, doutores? Eu não posso ampliar, eu não posso dar margem a outros entendimentos ali, doutores. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque a gente percebe que às vezes há uma forçação de barra muito clara dos entes públicos, né, na utilização do inciso 2, né, do artigo 25 da lei da 8666. Por quê, doutores? Por exemplo, eu vou falar da advocacia pública. É importante falar sobre ela. Queridos, olha só, existem escritórios que prestam serviços para as administrações públicas, né, a nível de assessoria, inclusive a nível de assessoria tributária, né, a nível de assessoria técnica, enfim, fatos que estão lá descritos no artigo 13 da 8666. O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, doutores, isso é importante. É em relação às pessoas que
na verdade, são os gestores que utilizam essa regra para contratar, por exemplo, advogados que não possuem especialização, não possuem qualquer tipo de conhecimento na área de direito público. Ah, professor, isso acontece? Ou doutores, como isso acontece? E como é essa escolha, professor? Doutores, basicamente a escolha decorre da seguinte forma, ó. Sou amigo do prefeito. E aí o que acontece? Durante a campanha, e eu estou falando que isso é uma realidade, durante a campanha eu vou investir nesse prefeito. Eu vou pegar lá um contrato, um contrato de risco com ele, vou formalizar o contrato, eu vou falar o seguinte, olha, seu prefeito, eu manjo um pouquinho aqui de eleitoral, né? E tudo aquilo que acontecer na sua esfera, né, durante esse período excepcional das eleições, inclusive, possivelmente a gente vai ter, né, doutores, a prorrogação, né, da data das eleições, já está uma coisa muito clara, mas eu quero chamar a atenção é o seguinte, aí ele vai lá, faz um serviço durante a campanha do prefeito, né, condicionado ao quê, doutores? Se o prefeito vier a se eleger, ele será um dos assessores contratados por tal prefeito. Senhores, é ilegal? É ilegal? Não, não é ilegal, mas é imoral. Por quê, doutores? Porque eu acabo colocando pessoas que não têm a mínima condição de assumir essas funções. Eu falo assim, mínima condição, não estou falando do profissional advogado. Ele pode ser bom em família, ele pode ser bom em civil, ele pode ser bom em penal, mas ele precisa também ser bom em direito público. E quando eu falo ser bom em direito público, doutores, quando a gente está falando de recursos públicos, que não são recursos do gestor, são recursos do povo, eu não tenho só que ser bom em direito público, eu tenho que ser excepcional em direito público. É exatamente isso, a regra, é exatamente essa ideia que a regra do inciso 2 do artigo 25 é trazer para a administração pública. Ele diz o seguinte, doutores, ó, tá muito claro isso aqui, vamos reler de novo o inciso 2, ó. Para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13, já falando do artigo 13, que inclui lá advogados, engenheiros, contadores, tá aqui, doutores, ó, de natureza singular, ou seja, é um trabalho específico, ó, com profissionais ou empresas de notória especialização, doutores, notória especialização. O que é que ele está exigindo aqui, queridos? Que você não possa contratar, se você quer contratar, por exemplo, né, na época que Luiz Barroso era advogado, Luiz Barroso, velho, em direito público, monstro, né? Você quer contratar aqui na Bahia, né, Edivaldo Brito, né, que é o nosso advogado, professor, foi inclusive ex-prefeito do município de Salvador, mas é uma pessoa extremamente especializada em direito tributário. Edivaldo Brito, doutores. Agora, doutores, você vai lá, né, vence a sua eleição, bonitinho, chega na hora, contrata um escritório de advocacia ou um profissional, né, que é bom em outras áreas, mas não é bom em direito público, doutores. Você justifica a contratação desse profissional como? E o que acontece? Por que isso acontece, na verdade? Porque, doutores, a população não se atém a esses fatos, a população entende que essa contratação é uma contratação que deve ser feita de forma usual. Ó, o gato apareceu aí no Facebook. É uma contratação feita de forma usual, né? É uma contratação comum e não é, doutores. Esses agentes precisam ter notória especialização, eles não estão livres para contratar livremente. Por que eu estou falando isso, doutores? Porque a gente vê que dentro de uma prática, dentro de uma análise, né, é exatamente isso que acontece. É uma verdadeira forçação de barra. Tanto é que já houve a tentativa, né, de elaboração de projeto em que seria obrigatório a realização de licitação para a contratação de advogados. Doutores, percebam, e eu falo isso até com claro conhecimento de causa, porque assim, ó, quando a gente vai falar assim de notória especialização, a gente vai falar assim, professor, quais são os documentos exigidos para comprovar essa notória especialização? Doutores, por exemplo, ó, para o escritório de advocacia, né, ele poderia comprovar essa notória especialização em casos análogos relacionados a direito público, né, em que ele fez um trabalho relacionado à administração pública, na época ele era contratado, em que ele por exemplo, ele garantiu acesso a recursos públicos do município, ao qual
esse município que eu está contratando não tem acesso. E esse trabalho que é desenvolvido por ele é uma tese própria, criada por ele. Isso é notória especialização. Quando eu estou falando tem diversas pessoas fazendo o mesmo serviço, eu deixo de ter essa notória especialização e isso não fica, doutores, percebam, isso não fica claramente comprovado pelo município. Então, o que é que falta aí nesse caso? Falta fiscalização. E vocês que estão aqui assistindo as minhas aulas, né? O que é que eu recomendo para vocês? Doutores, tá vendo que tá tendo uma contratação, determinada assessoria técnica? Eu não estou falando só de advogado, não. Estou falando de advogado, contador, estou falando de engenheiros que estão atuando no município. Exijam os requisitos intrínsecos que determinaram a escolha por processo de inexigibilidade. Por quê, doutores? Se isso não estiver presente, eu já vou dizer assim, ó, o contrato é ilegal, o contrato precisa ser anulado. Por quê? Porque nesse caso, se o município quiser contratar um determinado serviço em que eu possua diversos prestadores desse serviço, doutores, qual seria então o procedimento a ser adotado? Doutores, nesse caso aí o município deveria sim fazer uma licitação. Por quê? Porque se eu tenho pessoas que estão na mesma condição, com a mesma situação, com as mesmas teses disponíveis no mercado, por que eu vou fazer um processo de inexigibilidade e vou pagar um valor, né, que seria a média de mercado, sem qualquer tipo de concorrência entre essas pessoas? Então, estou botando isso para vocês raciocinarem a razão da inexigibilidade e quando ela poderá ser utilizada. Então, fiquem atentos a isso, tá bom? Queridos, continuando, né, vamos chegar então aqui, né, dentro do inciso 2, ainda fez algum certo debate, né? Quer dizer, debate não, só eu falei, né? Se quem tiver dúvida, por favor, pode perguntar aí à vontade, tranquilamente, doutores. Eu sei que eu sou uma metralhadora, né, falando. Hoje, inclusive, né, eu dou aula para os meus queridos alunos. Então, doutora Giovana que está aí, ó. Doutora Giovana, estou te vendo. Um abraço, minha querida, até logo, viu? Às duas da tarde nós temos um encontro marcado, nossa aula, né? Não é aula live, doutores, mas é aula da faculdade, em que a gente vai conversar sobre contratos administrativos. Mas vamos lá, queridos, ó. E aí vem, doutores, a hipótese do inciso 3 do artigo 25. Olha só o inciso 3, doutores. Diz o seguinte, ó. Novamente, eu preciso que vocês se atenham ao que está no comando legal do inciso 3. E se vocês observarem bem o inciso 3, doutor, ele vai trazer exatamente todos os requisitos necessários para a contratação daquela pessoa que está incluída ali no inciso 3. Vamos lá? Vamos a ela. Ó, doutores. Artigo 25, é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição. Ó, quando houver inviabilidade de competição, por isso que eu falo, marca essa inviabilidade, doutores, porque se ficar comprovado que é inviável a competição, é inexigível. Tá? Em especial, inciso 3, diz o seguinte, doutores, ó. Para a contratação de serviços. Cadê, meu Deus? Para a contratação, perdão, doutores. Para a contratação de profissional. Para a contratação de profissional de qualquer setor artístico. Nós estamos falando quem aqui? Dos artistas. Nós estamos falando de atores globais, nós estamos falando de músicos, enfim. Toda a classe de artistas está incluída aqui no inciso 3. Mas para eu contratar esse artista, doutores, quais requisitos eu preciso comprovar? Vamos lá? Ó. Diretamente, ou seja, se eu for contratar um artista, eu preciso contactá-lo diretamente ou através de empresário exclusivo. E aí nós temos o primeiro gargalo, a primeira problemática em relação à contratação de bandas, de artistas, de atores, enfim. Por quê, doutores? Porque, ó, vamos pegar aqui os atores. Os atores, né, geralmente eles têm as peças teatrais, né? E como é que funciona mais ou menos esse ramo do mercado? Tem empresários que adquirem lotes de shows desses artistas, desses atores. E o que acontece, doutores? Eles, com esses shows, né, eles ficam dentro dessa pactuação particular entre o artista e esse empresário. E perceba, eu não estou falando do empresário exclusivo, tá? Importante isso. Ele fica responsável por dizer as datas, né, as datas e os horários em que esses artistas deverão comparecer ao pacote de lotes de shows que ele adquiriu, tá?
Então, o que acontece, doutores? Quando esse empresário chega às prefeituras, chega, né, a um ente estadual, enfim, né, a depender do tamanho do show que se pretende fazer, eles chegam como representantes desses artistas. Só que acontece o seguinte, doutores, eles, para fins de licitação, eles não podem realizar tratativas em nome daquele artista. Por quê, doutores? A lei já deixa um claro limite. Diz o seguinte, para a contratação de profissionais de qualquer setor artístico, diretamente com o artista ou empresário exclusivo. Empresário exclusivo, doutores, é de fato aquela pessoa que está vinculada, diretamente ao artista, é o responsável pela carreira do artista. Esse é o empresário exclusivo. Esses empresários que adquirem a gente fala assim, o combo de shows daquele artista, ele jamais poderá ser considerado como empresário exclusivo. E esse é um dos principais problemas que nós temos em relação às contratações de artistas. Por quê? Porque o empresário, geralmente, né, que é da cidade, ele é muito bem relacionado com a administração pública. A administração pública, né, fala assim, olha, eu tenho um show aqui, né, falando de tal, vocês têm interesse em contratar? Aí o pessoal fala assim, é tranquilo, processo de inexigibilidade, vamos contratar. Até porque, qual o requisito esses artistas precisam cumprir, doutores? Está logo em seguida. Os requisitos são o seguinte, é porque esse artista que nós estamos aqui querendo contratar, ele é consagrado pela opinião pública, ou seja, o cara tem fã para o Brasil todo. Na minha cidade, então, meu Deus do céu, se é uma cidade que gosta de pagode, né, então vai ter show, vai ter público, né, vai ter gente lá. Se é uma cidade que gosta de funk, vai ter funk. Se é uma cidade que gosta de MPB, vai ter público. Então, perceba, a opinião pública é muito relevante, mas também, doutores, é levado em consideração aqui, a crítica especializada, ou seja, pessoas que tratam do tema, que, por exemplo, tem um crítico, né, de música, é o Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues fez uma crítica, né? E aí, é um cara especializado, né, nessa área. Então, você percebe que é balizado. Então, se você tiver uma crítica especializada do Nelson Rodrigues falando bem daquele artista, é também uma possibilidade desse artista ser contratado via processo de inexigibilidade. Mas o que é importante, doutores, se ater aqui nesse momento, é que as documentações essenciais para a contratação desses artistas são documentações muito claras definidas no próprio inciso 3. Então é o seguinte, se você for formalizar um contrato com uma banda, com um artista, quais são os requisitos? Primeiro, você precisa formalizar o contrato, com o artista ou com seu empresário exclusivo. Empresário intermediário, doutores, não pode formalizar o contrato. Ele pode até oferecer o show, ele pode até ser uma das pessoas que podem ser a ponte de ligação entre o empresário exclusivo e o município, tá? Mas quem deverá assinar, quem deverá comparecer ao contrato, deverá ser quem, doutores? Deverá ser o empresário exclusivo ou o próprio artista. O artista não vai. Então o que é que vai nessa situação? Vai ser o empresário exclusivo dele. Aí a contratação deve ser necessariamente realizada com ele e ele deverá comprovar através da sua inclusive declaração do próprio artista que ele é empresário exclusivo, se ele for pessoa física, ou se ele for pessoa jurídica, mostrar, né, dentro do seu rol ali de contratos, né, a exclusividade com aquele determinado artista. Outra coisa importantíssima, doutores, que gera problema, que tem vários casos práticos acontecendo, que o Ministério Público sempre fica de olho nessas contratações, o preço a ser contratado. Aí fala, eita, professor, e aí, como é esse negócio de preço? Doutores, eu já falei em outras oportunidades, em que quando a administração pública realiza um processo de dispensa ou um processo de inexigibilidade, não é uma carta branca para contratar da forma que melhor entender. Pelo contrário, doutores. Pelo contrário, na realidade, quando eu vou fazer um processo de dispensa ou inexigibilidade, a administração pública ela deverá sempre se referenciar, ela sempre deverá ter um termo, um preço de referência. Esse preço de referência é o que vai limitar a possibilidade de gasto, doutor. Então, por exemplo, teve uma época, né, do Wesley Safadão, que o pessoal fala assim, o cachê do Wesley Safadão está em 1 milhão, né, está 1.200.000, pô. Doutores, perceba, era o preço médio do mercado do cara. O cara chegou num ponto, assim, no ápice do auge da carreira dele, que a apresentação dele era uma coisa assim, sabe? Acima do valor, por nada, minha querida. Acima de uma situação econômica, né? De um município grande, pô, pagar 1 milhão, 1.200.000 por uma apresentação de 3 horas, rapaz, aí é 400 mil por hora, nem jogador de futebol tá assim, né? Mas o que acontece, doutores?
era o preço de referência de mercado dele. E como é que eu faço preço de referência? Pesquisa em outras localidades, em outros entes públicos que realizaram a contratação, inclusive solicitando cópia dos contratos administrativos que foram estabelecidos entre um município e aquele artista. Por que isso, doutores? Porque, inclusive com o próprio Wesley Safadão, já fez isso em outro comentário, em outra live, né, teve uma situação em que ele foi contratado para realizar uma apresentação no São João, né, em 2 municípios, né, foi o município de Caruaru e Campina Grande. E aí há uma rivalidade entre esses municípios, né, uma na Paraíba, e outro no Pernambuco, né? Caruaru, Pernambuco, Campina Grande, Paraíba. E aí há uma rivalidade, né, entre esses 2 municípios, não é uma rivalidade de serem inimigos, não é isso, é uma rivalidade sadia para que eles se auto-intitulem, né, eles se auto-intitulam, na verdade, como o melhor São João do Nordeste, né? Enfim, tirada essa discussão, né, eu não vou entrar nesse mérito, porque a cidade que eu resido também tem um excelente São João, né? Não tenho nada a reclamar, mas o que eu quero chamar a atenção foi o seguinte, que no caso do Wesley Safadão, em um determinado município, eu não lembro qual dos 2, o cachê à época foi de R$600 mil, tá? E posteriormente, né, ele fez o show, ou foi anteriormente, não lembro a ordem dos shows, no outro município ele fez esse mesmo show por R$300 mil. O que aconteceu, doutores? Onde o cachê foi de R$600 mil, o Ministério Público caiu matando em cima, dizendo que houve superfaturamento do preço, né, que o preço estava muito acima do valor de mercado, até porque pegou o exemplo da rival, né, do município que se altamente titula com o melhor São João, né, do Norte-Nordeste. E o que acontece, doutores? Ficou comprovado que, na realidade, um dos municípios que fez a contratação à época dele, na verdade, ele achou uma boa janela de contratação, porque ele parecia que estava fazendo um show próximo na região, então o deslocamento dele seria rápido, e aproveitou essa oportunidade e contratou por um preço da metade em razão do outro município. Mas o cachê dele médio à época era, evidentemente, os R$600 mil, porque outras administrações já estavam pagando por aquele valor. E aquele negócio, né, doutores? Percebam. Pô, você quer ter um show de Wesley Safadão na sua cidade, velho? Paga o preço. Paga o preço. Agora, lógico, não é possível, doutores. E aí é uma coisa que a gente precisa sempre se ater. Prioridades. Prioridades precisam ser estabelecidas na administração pública, velho. Se você está com o seu município em uma situação financeira muito tranquila, muito favorável, né? Pô, fazer um show, né, para acalentar o povo, né, é cultura. Cultura é necessário, cultura é uma situação que precisa acontecer dentro do município, né? Mas eu posso fazer cultura dentro das minhas possibilidades econômicas. Então eu não vou pegar, por exemplo, fazer um show de Wesley Safadão no município que as minhas contas públicas estão em frangalhos, precisando, com pires na mão, precisando de repasses federais e estaduais. Não é razoável, doutores. Inclusive, se isso acontecer, é bem possível, e eu vou dizer, é quase certo, é certeza que o Ministério Público venha entrar com alguma ação judicial para proibir a realização do show. E aí fala o seguinte, olha, município, você tem tantos problemas, ó, seu posto de saúde está faltando medicamento, né? Como é que você vai fazer um show se seu posto de saúde não tem medicamento? Qual a incongruência? Pô, como é que você vai fazer um show desse tipo? Se o seu sistema de educação está precisando de diversas melhorias e você está pegando esse dinheiro que poderia ser utilizado nessas melhorias e aplicado em um show. Então, assim, são consensos que precisam ser analisados, precisam ser devidamente justificados, para que, inclusive, possa ser feito um gasto desse. Um gasto de R$600 mil para um artista é um gasto alto, né? Hoje parece que dos cachês dos artistas aí, né? Hoje quem está nessa pegada aí, perto dos milhões aí, é o Gustavo Lima, né? Tá lá no ápice, né? O pessoal, o imperador, né? O pessoal vai tratar, não tá nem, não, imperador não, o embaixador, o embaixador, né? Eu não sei porquê, mas falam que o apelido do cara é embaixador. Eu não acompanho assim tão, doutor. Eu até escuto as músicas, né? Eu escuto as músicas, mas eu não sei porquê o apelido embaixador. Mas enfim, o que eu quero chamar a atenção, doutores, é que quando o município vai realizar a contratação desses artistas, bandas, por exemplo, especialmente na época de forró, de São João, né, a qual esse ano dificilmente acontecerá, né, vai ser mais um São João em família, um São João, né, em casa, fogueira na porta, né, tranquilo, né, sem aglomeração, importante, né. Inclusive aqui no Nordeste a gente tem um hábito de sair visitando a casa
né, dos conhecidos e na noite de São João, né, sair visitando o pessoal para trocar um dedo de prosa, né? Então, isso também eu acho que vai ser uma coisa cultural que vai ter que ser, nesse momento, ela vai ser um pouco mitigada, um pouco reduzida, né? Então, doutores, percebam, nós estamos falando então, nós conversamos então das hipóteses de inexigibilidade, e vocês percebam que é muito claro, doutores, não quer dizer, ó, tá ali, ó, eu sou um artista, então tem um livre contratação. Não, não é isso. A gente viu quais são os requisitos aqui necessários para essa contratação. Por quê, doutores? Se vocês não seguirem essa documentação, vai dar problema na sua contratação. Eu vou dizer assim, com toda a certeza vai dar problema. O Ministério Público é muito atento, especialmente às questões de contratos de artistas, tá? Então fiquem atentos a isso. Queridos, então a gente falou hoje, né, do artigo 25 e os seus incisos 1, 2 e 3. Temos aqui, doutores, ó, o parágrafo 1º do artigo 25, que traz o seguinte, ó, considera-se notória especialização, isso falando lá do inciso 2, tá? O inciso 2, considera-se notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo da sua especialidade, cujo conceito qual? O conceito de todos os demais colegas que atuam na área, ó, cujo conceito no campo da sua especialidade decorrente do seu desempenho anterior, você lembra da tese que eu falei, desenvolveu uma tese que recuperou crédito para o município, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita, doutores, permita que a administração inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Então, queridos, percebam, não posso contratar livremente lá no inciso 2. O inciso 2 não está com permissão de livre contratação. E aí, logicamente, a administração pública precisa se ater a essas situações. E ler, doutores, né? Aplicar os dispositivos com todas as suas ressalvas. Observando, inclusive, todas as ressalvas feitas. É preciso preenchê-las, tá? E aí, doutores, nós temos o parágrafo 2º, né? E o seguinte, ó. No caso deste artigo, no artigo 25, né? E em qualquer dos casos de dispensa do artigo 24, se comprovado superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à fazenda pública o fornecedor que foi contratado ou o prestador de serviços e o agente público. Olha o problemão aqui para as comissões, ó. E o agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Então, doutores, como eu disse, repito, né, já falei do artigo 25, o artigo 25, parágrafo 2º, traz a hipótese, tem lá o artigo 48 também, que fala sobre comissões, traz essa hipótese de forma muito clara a respeito da responsabilidade solidária das comissões. E nesse caso aqui, ele vai na figura do agente público. Você pode perguntar, professor, inclui aqui nessa responsabilidade os prefeitos, doutores, olha só que interessante. O parágrafo 2º, ele fala de agentes públicos, né? E aí ele vai falar assim, agente público, qualquer agente público. Se eu tenho lá uma comissão que fez uma análise, né, declarando inexigibilidade, e aí, logicamente, né, passou para a homologação do prefeito, na verdade não vai nem chegar esse processo de homologação, até porque, como eu disse, nem se inicia a fase de licitação. Vai ser o quê? Uma fase interna. Então todos os agentes estão ali responsáveis, e nesse caso aqui o agente público se refere tão somente ao executor, o ordenador de despesa. Então se for o secretário, vai ser o secretário que vai para o bolo, se for o prefeito, vai ser o prefeito que vai para o bolo. Tá? Então são essas pessoas que estão aqui elencadas como solidárias dos danos causados pelo eventual superfaturamento. Beleza? Queridos, então, na nossa aula de hoje, nós conversamos um pouquinho sobre o artigo 25 da 8666, seus incisos. Eu, inclusive, inverti a ordem a pedido da doutora Saskia Gurgel, né, que ela falou que trabalha no ramo, né, das licitações públicas e, pelo visto, ela trabalha, inclusive, com o município, né, e há alguns problemas relacionados a essa situação. Então, doutores, eu quero só chamar a atenção que a gente só fez a inversão porque amanhã nós iremos falar das hipóteses de dispensa do artigo 24, né, que é uma pegada totalmente diferente.
em relação à inexigibilidade declarada do artigo 25. Beleza? Bom dia, minha querida, bom dia. Tá bom, doutores? Então a gente vai encerrar nossa live hoje. Espero vocês amanhã novamente às 7h37 da manhã, tá? E não se preocupe, tá? Não é nenhuma mandinga, não. É uma questão mesmo de chamar a atenção de vocês do 7h37, beleza? Forte abraço a todos. Uma excelente quarta-feira, né? Que será uma quarta-feira de muitas bênçãos. E até quinta, às 7h37 da manhã. Beleza, doutores? Um abraço, queridos. Tchau, tchau.